Olá, seja muito bem-vinda. Nesse vídeo a gente vai falar sobre depressão e dependência afetiva. Será que a depressão pode gerar uma dependência afetiva? Ou será que é a dependência afetiva que vai gerar uma depressão? Mas quando a gente tem a presença das duas enfermidades, como que a gente trata isso? É possível diferenciar, separar? A gente vai tratar junto ou a gente vai tratar separado? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Eu sou o psicólogo Evandro Laire e eu vou pedir para você ficar até o final desse vídeo, porque tem muito conteúdo importante para que você consiga entender, se você vive alguma situação como essa, como se desvencilhar e como lidar melhor com essa situação. Agora vamos lá, para a gente conversar um pouco sobre isso, é importante eu traçar aqui alguns cenários para que você compreenda o caso. É muito comum eu receber em consultório pessoas que estão sofrendo pela dependência afetiva. E, aliás, fica como curiosidade para você saber que uma boa parte, talvez uns 90% das pessoas que eu atendo em consultório, elas me apresentam um prejuízo na experiência do amor. Mas muitas vezes as pessoas, elas trazem somente o sintoma. Às vezes as pessoas chegam para mim dizendo que estão muito tristes, desanimadas, não têm vontade nem de trabalhar, nem de sair de casa, nem de se arrumar, por exemplo. Mas é muito importante a gente sempre fazer uma investigação. E quando eu falo sobre um prejuízo na experiência do amor, claro que nós podemos ter esse prejuízo lá na infância, na adolescência, né, em tempos muito distantes, mas também pode ser que exista um prejuízo acontecendo no momento. Por quê? Muitas vezes as pessoas, quando rompem um relacionamento, sentem essa tristeza. E aí eu estou falando de um tipo de dependência afetiva que está ligado a justamente uma paixão mal resolvida, uma situação onde você não consegue concretizar mais estar ao lado de determinada pessoa. Mas também existe a possibilidade de você estar dentro de um relacionamento que pode estar sendo extremamente tóxico. E aí a gente vai vendo que tudo isso traz uma tristeza para as pessoas. Ou seja, a gente consegue então definir que a dependência afetiva, ela traz um profundo grau de tristeza. A dependência afetiva, como é dito aqui no meu canal, muitas vezes, existem muitos vídeos aqui sobre isso, eu sempre trago algumas características para a gente relembrar. Então vamos pensar aqui que a dependência afetiva ela é marcada por muito ciúme na maior parte dos casos. Existe uma necessidade de controle por parte da parte mais frágil, né, que vivencia essa dependência afetiva, para com a outra pessoa. E também pode ser recíproco esse controle, mas essa necessidade de controlar está muito pautada no ciúme, quando a gente fala de alguém que está vivendo essa dependência afetiva. Também a gente encontra aquela dificuldade de se posicionar. Por quê? Quando você se posiciona, você pode desagradar o outro. E esse desagrado pode gerar no outro uma manifestação muito reativa, o que vai te dar a sensação de perda, de instabilidade emocional. E tudo isso vai trazendo para você um certo grau de angústia. Mas quando essa angústia se torna muito intensa, você pode desenvolver uma ansiedade e pode desenvolver também depressão, que é o principal tema aqui do nosso vídeo. E aí, quando a gente está falando dessa depressão ligada à dependência afetiva, como é que a gente vai tratar isso? Mas antes de a gente falar sobre isso, eu quero te explicar uma outra coisa. A depressão, ela vai causando também muitos sintomas que vai fazendo com que as pessoas fiquem cada vez mais se sentindo incapacitadas de fazerem algumas coisas. Então, você já deve ter visto alguma pessoa que tem uma depressão grave e essa pessoa, ela perde a vontade de comer, tem alteração no apetite, tem dificuldades no sono. Muitas vezes essas pessoas, elas sentem muita vontade de chorar, uma tristeza, uma perda do sentido da vida e às vezes falta de memória, falta de energia, o isolamento social. E todas essas manifestações da depressão clássica como uma doença instalada vai gerando uma insegurança e um vazio dentro de si muito grande. E este vazio pode vir a gerar uma dependência afetiva das pessoas mais próximas. Ou seja, mesmo que exista um isolamento social, os cuidadores que estão ao redor daquela pessoa que está com depressão pode ser alvo de uma certa dependência afetiva. Então, através dessas descrições, a gente pode ver sim que a depressão ela pode gerar uma dependência afetiva, mas que a dependência afetiva, por todo o cenário complexo que é gerado por causa dessa dependência, também pode acarretar em uma depressão. E aí é importante eu explicar para você que na medicina e na psicologia também, que é uma vertente, né, da saúde e do bem-estar, existe um conceito muito importante de transtorno primário e transtorno secundário.
Então, quando nós falamos de uma depressão gerada por uma dependência afetiva, a gente vai entender que a dependência afetiva é o transtorno primário, onde a pessoa, por ter aquela dependência afetiva, vai gerar um transtorno secundário, que vai ser a depressão. E no outro caso, nós vamos entender que a depressão é um transtorno primário, quando ela inicia primeiro, né? E depois ela pode gerar um transtorno secundário, que é a dependência afetiva. Agora, essa mistura de coisas aqui, de transtornos, pode gerar uma situação extremamente complexa, até mesmo para profissionais e especialistas conseguirem fazer uma interpretação do caso para conseguir fazer a intervenção correta. Agora, em primeiro lugar, é importante a gente fazer uma anamnese. O que seria isso? Uma investigação extremamente profunda daquele indivíduo, daquele caso. Porque veja, pode ser que uma pessoa ela tenha realmente uma dependência afetiva. Pode ser que a pessoa esteja se desvencilhando de um relacionamento tóxico. Quem sabe a pessoa está vivendo o luto de um divórcio. Quem sabe a pessoa está realmente passando por uma dificuldade de relacionamento no presente momento. Porém, é muito importante a gente entender qual que é a tendência que a pessoa tem para desenvolver uma depressão. Porque pode ser que a depressão possa ser até facilitada por uma propensão, uma tendência genética. Isso mesmo. E aí, quando a gente faz uma anamnese, uma investigação profunda do caso, nós precisamos ir até nos antepassados daquela pessoa, para saber se existe histórico de depressão na família, se existe algum tipo de histórico de algum outro tipo de transtorno mental. Porque quando a gente identifica essa tendência genética, a gente vai entender que aquela depressão ela pode se tornar muito mais grave, não apenas por causa dos gatilhos gerados pela dependência afetiva, mas aquela depressão ela pode se tornar e pode adquirir um contexto muito mais complexo e profundo. E aí é muito importante também a gente saber, além dessa tendência genética, muito sobre a alimentação, o estilo de vida, se a pessoa ela pratica um esporte ou praticava um esporte, se existia um movimento de vida, porque é muito importante a gente também perceber se essa depressão ela vai ser algo que foi originado e que surgiu agora, nesse momento onde a dependência afetiva acabou se manifestando de uma maneira mais intensa, ou se sempre ao longo da vida existiu a presença de um espírito depressivo, de uma tendência depressiva, porque pode ser que a pessoa sofra de episódios depressivos recorrentes, por exemplo, aonde de tempos em tempos ela tem uma queda hormonal, uma dificuldade ali de administrar o seu humor e agora na dependência afetiva, neste cenário de conflito de relacionamento, é apenas um gatilho para se manifestar tudo aquilo que ela já vivenciou ao longo da vida. Uma outra coisa importante também é a gente considerar a cultura familiar de um indivíduo, para entender se existe uma formação no pensamento daquela pessoa voltado para o otimismo, voltado para a alegria, voltado para uma posição assim, uma postura animada diante da vida. Ou se existe uma vida mais focada naquilo que é ruim. E eu estou dizendo isso porque é muito comum eu encontrar pessoas que têm um espírito depressivo. E quando a gente vai investigar a família daquela pessoa, a gente percebe que os pais também tinham um espírito crítico, que reclamava de tudo, não tinha uma perspectiva diante da vida. Então perceba que até mesmo esse tipo de informação é muito precioso para a gente conseguir entender se aquela depressão ela vai ter uma história pregressa, ou seja, se aquela depressão ela vai ter uma origem anterior àquele momento da dependência afetiva, ou se aquela depressão é uma coisa muito pontual, muito ligada àquele cenário ali da dependência afetiva. Então, com todas essas investigações, a gente vai precisar entender qual enfermidade surgiu primeiro. Agora, quando a gente vê esse emaranhado de informações, quando a gente vê a complexidade do caso e vê como fica difícil fazer essas diferenciações, a minha recomendação é que você dê uma atenção para o humor. Porque o humor é aquilo que você vai ver de comum entre as duas enfermidades, ou seja, a gente vai ver um estado de tristeza. E para que você consiga fazer uma melhoria, um tratamento para o seu estado de tristeza, para você melhorar o seu humor, a sua animação, a sua energia,
vai ser necessário que você tenha algumas atitudes. E essas atitudes vão favorecer tanto a cura desse estado depressivo quanto a cura da dependência afetiva. Então, se nós formos fazer uma lista de coisas, né, que eu poderia dizer aqui para você, para te ajudar com a depressão e te ajudar com a dependência afetiva, eu poderia fazer uma lista que serve para as duas coisas, como, por exemplo, você se priorizar. Quando você se prioriza, você começa a ter alguns comportamentos que vão favorecer o aumento da sua autoestima. Quando você melhora a sua autoestima, você vai ter uma tendência muito menor de focar na vida de outra pessoa, de achar que outra pessoa tem mais valor. Quando você foca em você, quando você se torna a prioridade da sua vida, você investe tempo em você, você começa a sentir prazer na sua própria companhia. E quando você começa a sentir esse prazer, essa alegria de viver a sua vida, a tristeza, a depressão tende a se dissipar também. Então note que a postura e a atitude que você precisa ter para melhorar o seu estado depressivo, você também vai precisar ter para você se desvencilhar dessa dependência afetiva. Mas eu preciso fazer aqui uma observação muito importante. Tem situações que se tornam muito complexas. E é muito comum a gente ver um estado de depressão muito acentuado e agudo. E se você for tentar lidar sozinho com isso, você pode demorar meses, talvez anos, para conseguir se desvencilhar dessa dor terrível. Mas se você buscar uma ajuda especializada, muito provavelmente você vai ter um direcionamento que vai te dar resultados muito mais rápidos para você se curar de tudo isso. Ou seja, procure um psicólogo. Faça um tratamento psicoterápico, porque todas essas questões que eu estou mencionando serão analisadas. Mas também é muito importante que você procure um psiquiatra, para que você também possa fazer uma investigação se não existe algum tipo de baixa hormonal, se não existe algum tipo de distúrbio dentro desse contexto fisiológico que pode estar favorecendo essa depressão. Mas eu preciso te orientar com relação à quantidade de medicamentos. É muito importante que você tome cuidado, muita cautela com as medicações, tá? Porque é muito comum a gente ver pessoas tomarem várias medicações e chega um ponto que você não sabe mais o que são sintomas seus ou o que é decorrente do remédio, da medicação. Muitas vezes as medicações psiquiátricas, elas podem ter até efeitos colaterais e que acabam tendo uma manifestação ao contrário daquilo que se é esperado num tratamento. Ou seja, chega um momento que pode ser que você não saiba mais o que é seu ou o que é da medicação. Mas é claro que os especialistas da área, os psiquiatras, eles têm essa visão a respeito de como manejar essas situações. Mas talvez seja importante você procurar a opinião de mais de um profissional, para que você seja bastante assertivo nesse consumo de medicação. Agora, de todos os conselhos que eu já te dei aqui nesse vídeo, tem um que eu acredito que seja fundamental. E eu quero te dizer aqui, olhando para você, que você não pode perder a esperança. Você não pode perder a esperança de conseguir se libertar da dependência afetiva, de se tornar uma pessoa mais forte, confiante, com melhor autoestima, uma pessoa mais autônoma, com coração independente. E você também não pode perder a esperança de que você vai se libertar dessa depressão, dessa tristeza que é tão dura para você. Porque muitas vezes o estado de tristeza, ele acaba trazendo para a gente uma falta de alternativas e a dor vai fechando as nossas possibilidades, a dor vai fechando a nossa mente. E situações que as pessoas de fora olham e falam, nossa, mas quantas possibilidades você teria, quanta coisa você poderia fazer de diferente para resolver isso. Quem está vivendo a dor não é assim que enxerga. Quem está vivendo a dor enxerga uma profunda tristeza, às vezes se encontra no beco sem saída e acredita que vai ter que lidar com aquela dor para o resto da vida. Então, não acredite nessas falácias e que se mantenha esperançosa. Acredite sempre que é possível você viver dias mais felizes à sua frente de tudo aquilo que você já viveu no passado. Isso tem muito a ver com a maneira como você estará disposta a se transformar para viver essa felicidade. E eu sempre digo para os meus pacientes que os dias à frente podem ser os dias mais felizes da vida de cada um, da sua vida também. Então não perca essa esperança. Agora, para finalizar esse vídeo, eu também quero te falar uma coisa extremamente importante,
que é você deixar o seu comentário aqui a respeito de tudo que eu falei. Você está vivendo uma tristeza muito profunda? Será que você está vivendo uma dor decorrente de uma dependência afetiva? Ou será que você acredita que é somente uma depressão mesmo? Então escreve aí e também faça a sua proposta para novos vídeos aqui do meu canal, para que eu consiga cada vez mais te ajudar e trazer todas essas informações, todo esse encantador mundo da psicologia até você. E também tenho que pedir para você deixar o seu joinha, porque é muito importante aqui para o canal. Faça a sua inscrição no canal e ative o sininho para você não perder as novas notificações e ficar por dentro de todos os novos conteúdos, tá bom? Compartilhe esse vídeo aqui para o maior número de pessoas. Quanto mais gente a gente informa, quanto mais pessoas recebem esse conteúdo, é mais pessoas que a gente liberta, é mais pessoas que passam a ter uma vida mais feliz. Então eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo aqui do meu canal. Tchau, tchau!